De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e você. Bom dia, meus queridos amigos, internautas, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E hoje nós estaremos conversando aqui sobre um tema bastante interessante que surgiu em uma das nossas reuniões de estudo da Associação Médico Espírita de Botucatu. Nas nossas reuniões em que nós estudamos as obras de André Luiz, uma pessoa fez a seguinte pergunta, que faz a gente gerar toda a reflexão que nós estaremos fazendo neste e nos próximos programas. Uma pessoa que sofre um processo obsessivo, ela pode desenvolver uma doença orgânica, uma doença no seu corpo físico, decorrente desse seu processo obsessivo. Ela pode desenvolver uma doença de ordem emocional, psiquiátrica, decorrente daquele processo obsessivo, ou a obsessão ela acontece apenas de uma maneira pura e a doença psiquiátrica, por exemplo, a doença orgânica, é algo completamente diferente do processo de obsessão. É uma pergunta muito importante para que a gente possa compreender este processo de saúde e doença. Nós já tivemos a oportunidade aqui no nosso programa de refletir várias vezes sobre a questão do processo obsessivo. Mas hoje nós estaremos conversando especificamente sobre esta questão, o quanto um processo de obsessão ele pode levar a uma doença efetiva, uma doença seja psiquiátrica ou seja ela orgânica. A primeira questão, para aqueles que ainda não estão habituados a esta temática, é entender o que é um processo obsessivo. O processo de obsessão é um processo em que nós somos fortemente influenciados por uma entidade geralmente desencarnada, que está vinculada a nós. Muitas vezes decorrentes de experiências passadas de existências anteriores em que nós nos desentendemos com essa pessoa. Geralmente nos desentendemos, embora nem sempre o processo de obsessão há um desentendimento. Outras relações podem nos vincular às pessoas e elas exercem o processo de obsessão muitas vezes até de maneira inconsciente, não intencional. Mas, na maior parte das vezes, o processo obsessivo ele é intencional, ou seja, nós prejudicamos alguém no passado, ou mais de uma pessoa no passado, e, na presente existência, esses espíritos se aproximam de nós, exercendo um processo obsessivo, querendo reaver as contas, querendo que nós passemos por dificuldades justamente porque fizemos essas pessoas sofrerem no passado. Então isso é o que classicamente caracteriza o processo obsessivo. Lembrando que Kardec já nos alerta lá no Livro dos Espíritos que, de modo geral, nós somos altamente influenciados pelos desencarnados, sem passar por processo obsessivo nenhum. O nosso pensamento ele está o tempo todo recebendo a influência dos desencarnados que estão à nossa volta. Lembrando que há muito mais desencarnados no planeta do que encarnados. Aproximadamente uma proporção de 3:1. Então, é importante que a gente tenha o cuidado com o nosso pensamento. Também já conversamos bastante sobre essa temática aqui. Então a gente recebe essa influência. E quando essa influência se torna muito intensa, muito significativa, se estabelece ali um processo obsessivo. Kardec nos ensina lá no Livro dos Médiuns que o processo obsessivo ele pode se caracterizar em 3 modalidades. A primeira delas é a obsessão simples, que é aquela em que nós recebemos a influência, a ação obsessiva desse espírito, mas nós mantemos a nossa vontade, a nossa crítica, a nossa percepção. A gente percebe que aquilo ali
é algo externo e conseguimos ainda manter, vamos dizer assim, a nossa crítica para saber como que a gente deve agir ou não. Esse é o processo de obsessão simples. Temos um outro processo bastante grave, que é a chamada subjugação, em que o espírito exerce uma ação de completo domínio sobre o encarnado, então o encarnado perde a sua capacidade de decisão e de muitas vezes a sua capacidade de agir, ele vai agir totalmente sob o comando daquele espírito. E temos a fascinação, em que o espírito ele vai levando o indivíduo a acreditar em tudo aquilo que ele coloca, mas que geralmente são posições, são comportamentos muitas vezes absurdos, que levam a pessoa ao ridículo, que levam a pessoa à sua decadência, mas ela não percebe muitas vezes que ela está na fascinação, geralmente ela não nota que ela está sendo envolvida por alguma entidade ou mais que uma desencarnada. Então é isso que Kardec nos apresenta lá no Livro dos Médiuns. Então esse é o processo obsessivo. E aí a questão é, o processo obsessivo, também já tivemos a oportunidade de conversar aqui, ele muitas vezes vai ter manifestações, ele vai ter sintomas que se assemelham muito àqueles que ocorrem nas doenças psiquiátricas. Então é comum, por exemplo, a pessoa que está passando por um processo obsessivo, ela referir, por exemplo, que ela ouve vozes de comando, que ela vê coisas, vê pessoas, que só ela vê, que podem ser sintomas que se atribuem a uma doença de ordem psiquiátrica. Por exemplo, uma esquizofrenia, por exemplo, um transtorno afetivo bipolar, a pessoa pode estar tendo delírios, pode estar tendo alucinações, pode estar durante um surto psicótico. Os sintomas são muito parecidos. Muitas vezes no processo obsessivo a gente vai ter situações de embotamento, a pessoa fica fechada em si mesma, pouco comunicativa, não interage muito com as pessoas, fica muito fechada em si mesma. Sintoma comum, por exemplo, num processo de depressão e mesmo num quadro muitas vezes de esquizofrenia, pessoas que ficam muito embotadas. Então a gente vai ver que a sintomatologia ela se assemelha muito entre essas condições. Muitas pessoas, e até surgiu essa pergunta no nosso estudo, porque nós obviamente consideramos que com certeza há pessoas internadas em hospitais psiquiátricos que talvez o problema, vamos dizer assim, primordial dela não tenha sido um problema psiquiátrico, mas sim um quadro obsessivo. Sabe que aquelas pessoas todas que estão ali têm doença psiquiátrica efetivamente, ou será que a gente tem alguém, por exemplo, que está ali e está passando por um processo obsessivo, e que se a gente fizesse um tratamento espiritual, essa pessoa iria melhorar. Realmente isso pode acontecer. Inclusive Kardec nos alerta para essa condição lá no Livro dos Médiuns. Então se a gente for procurar nos hospitais psiquiátricos, e na época de Kardec os hospitais psiquiátricos ainda eram muito comuns. Hoje em dia a gente tem, isso acontece, vamos dizer assim, muito menos, porque as doenças de ordem mental não são mais tão abordadas com internação. Na época de Kardec praticamente internava tudo. E hoje a tendência da psiquiatria não é mais internar as pessoas, a gente interna realmente quem está num surto psicótico, aqueles quadros mais graves, aí esses demandam uma internação. Tem ideação suicida importante, então são pessoas que precisam realmente estar sob um cuidado diferenciado dentro de um serviço de saúde. Mas a maior parte das pessoas vão tratar em regime ambulatorial. E essas pessoas podem estar com um quadro obsessivo e não psiquiátrico? Sim, isso pode acontecer. Mas o próprio Kardec alerta lá no Livro dos Médiuns que é muito difícil diferenciar um quadro obsessivo de um quadro psiquiátrico, do que ele chama lá de loucura. Na época, já tivemos também comentado isso aqui, a classificação das doenças psiquiátricas na época de Kardec era bem diferente do que é hoje. Então, Kardec coloca as doenças psiquiátricas dentro de um pacote que ele chama de loucura. Então ele coloca lá, olha, é muito difícil diferenciar
E por isso mesmo, a gente pode ter uma pessoa que sofre puramente de obsessão, a gente pode ter uma pessoa que sofre puramente de um quadro de loucura, ou seja, de uma doença psiquiátrica, e a gente pode ter o que provavelmente representa a maioria das pessoas que sofrem das duas coisas. Elas têm um processo obsessivo, têm uma doença psiquiátrica junto, concomitante. E aí a gente precisa saber abordar essa situação. Mas isso pode acontecer nos hospitais, nos atendimentos psiquiátricos, sim, a gente pode ter as duas coisas acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a abordagem dupla, agindo nos dois pontos, geralmente vai ser necessária. Mas Kardec também traz para nós, isso está lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem no final do último capítulo, no último parágrafo, ele encerra o Evangelho com essa questão, dizendo para nós que manifestações, que um processo obsessivo que se manifesta durante um longo prazo, ou seja, durante um período muito longo, que não é tratado aquele processo obsessivo, ele pode levar a um dano cerebral. Kardec coloca isso lá. Então, os espíritos da codificação já trouxeram esse dado, essa informação a Kardec. Se nós não tratarmos um processo obsessivo, ele pode sim provocar uma doença orgânica, uma doença no cérebro desta pessoa, que pode manifestar-se como uma doença de ordem psiquiátrica, mas também pode manifestar-se como uma doença presente no corpo físico, uma doença que nós classificamos como de origem orgânica. Então, isso é um ponto bastante importante. Por quê? Porque isso mostra para nós que a gente não pode aceitar uma pessoa sofrendo um quadro psiquiátrico, um quadro obsessivo, e achar que ela não vai precisar de um cuidado especial. Sim, elas precisam de um cuidado muito especial, e esse tratamento é fundamental para que ela possa se recuperar e não desenvolver certas enfermidades, sejam de ordem psiquiátrica, sejam de ordem orgânica. A gente tem hoje, na ciência, uma série de pesquisadores que já estudaram ou que abordam, que refletem sobre essa questão, que é a ação do pensamento sobre o nosso corpo, sobre as ações do nosso corpo. Então a gente teve, por exemplo, lá na década de 80, um grande físico quântico, que é o David Bohm, que traz toda uma reflexão filosófica. Obviamente isso não foi possível até os dias de hoje, uma demonstração experimental sobre isso, mas ele traz essa reflexão de que o nosso pensamento, diferente daquilo que a neurociência clássica acredita, que o nosso pensamento é um epifenômeno do cérebro, ou seja, a gente só pensa porque o cérebro, os nossos neurônios estão trabalhando. O David Bohm pensava o contrário. Mediante os conceitos da física quântica que ele desenvolveu, ele era um importante físico quântico, ele acreditava que era o contrário, que na verdade o pensamento, que era algo extracorpóreo, é quem definia as ações dos nossos neurônios. Ele moldava o que cada neurônio fazia, mediante a expressão do pensamento que era trazida pelo indivíduo. Então, que isso teria um efeito no comando desses neurônios e, consequentemente, nas suas comunicações, na produção da substância que o neurônio fabrica, que são os neurotransmissores. Essa teoria do David Bohm ela é muito interessante e ela condiz com um outro grupo de estudos que foi feito, desenvolvido por Roger Penrose e Stuart Hameroff, que também acreditam que há uma transmissão da nossa consciência para as nossas células, não só pelos neurônios, mas por todas as células do nosso corpo. Hoje a ciência, que
reflete bastante, embora, como eu disse, nós não tenhamos comprovação experimental sobre essa questão, mas a gente já tem uma grande corrente dentro da própria ciência que considera essa hipótese e que demonstra isso através de expressões matemáticas, que demonstra isso através, né, de preceitos filosóficos, né, e mediante os conceitos que a ciência traz hoje, mas que a gente ainda precisa avançar para entender melhor isso que acontece. Para a doutrina espírita, quando a gente pega, né, o nosso conteúdo desde Kardec, até mesmo as obras que se sucederam, como, por exemplo, as obras que foram ditadas por André Luiz, por Emmanuel, por Manuel Filomeno de Miranda, por Joana de Ângeles, a gente tem de uma maneira clara este efeito do pensamento sendo expresso através, né, e moldando as atividades neuronais e das células do nosso corpo. Então, o pensamento não como um epifenômeno do cérebro, mas como o produto do espírito, ou seja, algo extracorpóreo e que define justamente aquilo que ele como que aquele corpo vai reagir pelo espírito que está encarnado ali. Então, se a gente seguir este raciocínio, nós entenderemos com facilidade por que um processo obsessivo pode levar a danos no nosso corpo. Fica mais fácil de nós compreendermos. Poxa vida, se o meu pensamento é que está comandando o corpo físico e no processo obsessivo há uma imposição de um pensamento por um espírito desencarnado, ele vai gerar um pensamento negativo, um pensamento mais pessimista, um pensamento, né, de ordem, vamos dizer assim, inferior, e, consequentemente, ele gera uma doença, ele pode gerar um comprometimento físico para essa pessoa, seja um comprometimento orgânico, seja um comprometimento de ordem psiquiátrica. Então, fica mais evidente para nós que esse fenômeno está acontecendo. Mas é importante a gente considerar, né, que isto acontece mediante as nossas predisposições. Porque algumas pessoas podem perguntar assim, puxa vida, mas todo mundo que sofre processo de obsessão vai evoluir para uma doença orgânica ou psiquiátrica? Não. Muitas pessoas não vão. Algumas vão, algumas não. E por que isso acontece? Porque existem as predisposições. Quando nós reencarnamos, a gente já reencarna, vamos dizer assim, com algumas falhas dentro do nosso perispírito que decorrem das ações passadas, dos compromissos passados, das falhas que nós cometemos no passado e que, através do nosso sentimento de culpa, vão alterar o nosso perispírito. E aí, quando a gente reencarna, na hora mesmo de reencarnar, o nosso perispírito ele vai definir qual é o espermatozoide que mais condiz com a sua necessidade reencarnatória. Isso é um processo automático, faz parte da natureza, é um processo mecânico. O próprio espírito ele já vai se ligar àquele espermatozoide que vai fecundar o óvulo e vai dar àquele indivíduo a carga genética, a hereditariedade que ele precisa mediante as suas necessidades reencarnatórias. Então é escolhido, não é por um acaso que ele vai ter aquele pai, aquela mãe. Isso tudo é definido dentro dos planos da divindade para cada um de nós. E aí isso faz com que aquele indivíduo já venha com certas predisposições. Venha com predisposições que, ao sofrer um processo obsessivo, facilita para que aquela pessoa desenvolva esta ou aquela doença. Porque dentro desse processo obsessivo, aquele pensamento vai, vamos dizer assim, intensificar aquela predisposição e que pode realmente culminar dentro de um processo de adoecimento. Esta é a visão geral que a gente pode ter da doutrina espírita a respeito dessa questão. Se um processo obsessivo pode desencadear uma doença.
Nos próximos programas, nós continuaremos refletindo sobre essa questão, trazendo aqui casos da literatura espírita, casos inclusive que nós encontramos nos evangelhos, passagens de Jesus, que ajudam nós a entendermos esta temática e entendermos a forma como nós devemos abordar esta questão. Então eu convido a vocês que estejam conosco. Nós nos reunimos aqui todos os domingos às 11 horas da manhã na Web Rádio Meimei, que estejam conosco para refletirmos sobre essa temática. Que tenhamos uma semana de muita luz e de muita paz.